Posar nua para revistas masculinas já foi quase um rito de passagem para muitas celebridades brasileiras, especialmente nos anos 90 e 2000. Dançarinas, modelos, atrizes e assistentes de palco frequentemente estampavam capas de revistas como a Playboy, buscando projeção na mídia e cachês generosos. No entanto, com o passar do tempo, alguns desses ensaios se tornaram motivos de arrependimento para as estrelas que toparam tirar a roupa. Seja por uma mudança de valores, amadurecimento pessoal, motivos religiosos ou até por achar que a exposição não valeu a pena, diversas famosas hoje admitem que preferiam não ter posado nuas. No vídeo de hoje, reunimos 10 famosas que fizeram ensaios no auge da carreira e, anos depois, mudaram de ideia sobre essa decisão. Número 1. Carina Bach. Para começar, vamos relembrar Carina Bach, atriz e modelo que bombou na TV nos anos 2000. Carina fez novelas, venceu o reality show A Fazenda 2, em 2010, e sempre foi considerada um símbolo de beleza. Em 2006, no auge da fama, ela posou nua para a revista Playboy. O ensaio foi super comentado na época, mostrando o lado ousado da atriz. Anos depois, porém, Carina passou por uma transformação de vida. Ela se converteu à fé evangélica e se afastou da carreira de atriz. Com essa mudança de valores, Carina olhou para trás e viu aquele ensaio com outros olhos. Hoje ela considera ter sido um grande erro. Ela mesma admitiu que topou fazer as fotos por impulso, por querer me sentir mais dona de mim. Queria mostrar para o mundo que eu era ousada. Hoje, vejo o grande erro de fazer algo só para mostrar aos outros. Carina revelou ao portal All Splash que esse ensaio de 2006 é o maior arrependimento da sua vida profissional. A loira disse que na época queria afirmar sua independência e poder, mas agora percebe que não valeu a pena. Atualmente, Carina leva uma vida mais reservada, dedicada à família e à religião, bem diferente da fase mulher fatal das revistas. E ela garante: posar nua de novo? Nem pensar. Número 2. Nicole Baus. Você provavelmente conhece a Nicole Baus, né? Ex-paniquete do programa Pânico na TV, modelo e figura carismática, Nicole sempre chamou atenção pela beleza e personalidade divertida. Em 2010, surfando na fama do Pânico, ela posou nua para Playboy. Naquele momento, ela encarou como mais um trabalho, inclusive revelou que o principal motivador foi o cachê poupudo. Só que, passado o tempo, Nicole começou a se arrepender de ter feito essas fotos. Mas olha que interessante. Ela diz que não se arrepende tanto por ela em si, e sim pela família. Em entrevistas, Nicole contou que ficou incomodada em expor o pai e os parentes àquelas imagens. Pela minha família eu me arrependo. Talvez por mim não. Mas, pela exposição do meu pai, que é executivo, da minha irmã, pela ideologia da minha família, eu me arrependo sim. Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito, admitiu Nicole em um podcast recentemente. Ela mencionou que na época topou principalmente pelo dinheiro que, convenhamos, era bem tentador. Já fiz uma vez, mas não quero de novo, não. Me arrependi um pouco. Na época era um dinheiro bom, agora, tá ruim o negócio, brincou Nicole sobre nunca mais posar nua. Ou seja, além do fator família, hoje ela acha que não compensa. Nicole segue trabalhando na TV e nas redes sociais, mas diz que ensaio não ficou no passado, não rola repetir a dose. Número 3. Joana Prado, feiticeira. Lembra da feiticeira do programa H, nos anos 90? Pois é, a Joana Prado foi um fenômeno daquela época, dançarina mascarada que deixava todo mundo de queixo caído. O sucesso foi tanto que ela acabou posando nua 3 vezes para Playboy, a primeira em 1999, que por sinal foi um recorde de vendas na história da revista, e outras 2 no início dos anos 2000. Joana faturou alto e estampou algumas das capas mais icônicas da revista. Só que a vida dela deu uma guinada. Ela se casou com o lutador Vitor Belfort, teve 3 filhos e se tornou evangélica praticante. Com essa nova fase, Joana começou a repudiar a época de feiticeira e diz que não sente nenhuma vontade de reviver aquele personagem, muito menos tirar a roupa de novo. Em uma entrevista, ela explicou que não vive de arrependimento pelo que fez, mas que jamais posaria novamente. Nas palavras dela, arrependimento é não querer fazer aquilo que você já fez. A minha época de feiticeira foi uma fase, naquele momento valeu a pena, hoje em dia não. Para Playboy eu digo nunca. Número 4. Mara Maravilha. Hora de falar de Mara Maravilha, aquela mesma dos programas infantis dos anos 80 e 90.
Mara fez muito sucesso como apresentadora infantil com seu jeitinho meigo, mas surpreendeu todo mundo quando posou nua no começo dos anos 90, em 1990, para ser exato. Na época, ela disse que queria mostrar uma faceta adulta, já que era vista só como a mocinha do show Maravilha. Porém, esse acabou se tornando um dos maiores arrependimentos da vida dela. Anos depois, Mara se converteu à religião evangélica e passou a renegar totalmente esse ensaio. Ela fala abertamente que detesta lembrar que fez isso. Em uma entrevista no programa Super Pop, da Rede TV, Mara soltou o verbo sobre o assunto. Tá feito, não dá para apagar. Não faria de novo, foi negativo para mim. Não cuspo no prato que comi, nesse caso eu vômito. Número 5. Carla Perez. Chegou a vez de falar da Carla Perez, a eterna loira do grupo El Chan, que fez muita gente dançar nos anos 90. Naquela época, Carla era um fenômeno nacional, bonita, carismática e uma verdadeira febre na televisão. Não foi por acaso que ela estampou a capa da Playboy 4 vezes, em 1995, 98, 2000 e 2001. Sim, praticamente a cada 2 anos ela estava lá, nas bancas, quebrando recordes de vendas. Só que essa fase ficou completamente no passado. Depois que deixou o El Chan, Carla seguiu carreira como apresentadora, se casou com o cantor Xande, do Harmonia do Samba, e deu uma guinada na vida ao se aproximar da religião evangélica. Foi aí que bateu o arrependimento daqueles ensaios ousados. Em 2008, Carla abriu o jogo dizendo que, depois de descobrir sua fé, passou a olhar para aqueles trabalhos com outros olhos. Depois que me tornei uma mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã antes. Me arrependo, por exemplo, de ter posado para Playboy, revelou ela na época. Hoje, Carla prefere nem lembrar daquela fase. Embora reconheça que posar nua aumentou muito sua fama, ela diz que não faria novamente nem por todo o dinheiro do mundo. Seus valores agora são completamente diferentes, e o foco dela está nas novas conquistas, na família e na espiritualidade. Número 6. Monique Evans. Seguindo nossa lista, chegou a vez da Monique Evans, uma das maiores modelos e apresentadoras das décadas de 80 e 90. Monique foi pioneira em muita coisa, brilhou nas principais passarelas, virou celebridade praticamente da noite para o dia e ainda estampou a capa da Playboy 2 vezes, em 1985 e 1986. Naquela época, Monique era sinônimo de ousadia, curtia muito ser chamada de musa e aproveitou cada minuto da fama. Mas, como todo mundo, Monique também mudou com o passar dos anos. Ela enfrentou algumas fases bem difíceis na vida pessoal, inclusive chegando a lutar contra a depressão. Em 2012, decidiu se converter à religião evangélica, e foi aí que, naturalmente, começou a repensar várias decisões antigas, entre elas, os ensaios sensuais. Monique já afirmou publicamente que jamais voltaria a posar nua e que não gosta nem de lembrar dessa fase. Ela reconhece que os ensaios lhe trouxeram dinheiro e notoriedade, mas hoje, com uma cabeça totalmente diferente, não faria de jeito nenhum. Convertida, tranquila e bem distante daquela Monique atrevida dos anos 80, ela prefere investir em outros projetos e até já apresentou um programa gospel por um tempo. Quando questionada sobre aquelas revistas do passado, ela não hesita. Já foi, ficou lá atrás e não me orgulho. Número 7. Viviane Brunieri, a Vivi Ronaldinha. Nos anos 90, o Ronaldo Fenômeno era tão famoso que bastava alguém dizer que namorou com ele para virar celebridade instantânea. Foi exatamente isso que aconteceu com Viviane Brunieri, mais conhecida como Vivi Ronaldinha. Ao lado de uma amiga, ela ganhou fama repentina depois de supostamente ter namorado o craque. Aproveitando a onda, Vivi posou nua para Playboy em 1998 e, claro, vendeu horrores nas bancas, garantindo seus 15 minutos de sucesso. Só que a vida da Vivi acabou tomando um rumo totalmente inesperado. Após um período de muita exposição, ela caiu no esquecimento, enfrentou problemas pessoais e acabou buscando conforto na religião evangélica, onde descobriu sua verdadeira vocação, tornou-se missionária e passou a se dedicar ao trabalho social. Para tentar se afastar ainda mais daquela imagem antiga, ela chegou a morar anos no Japão, bem longe dos holofotes. Quando retornou ao Brasil, veio decidida a começar do zero, longe do que um dia a tornou famosa. Hoje, aos 47 anos, Viviane é casada, tem 2 filhos e é dedicada integralmente à igreja.
Se alguém procurar o nome dela na internet atualmente, vai encontrar mais imagens com a Bíblia na mão do que qualquer vestígio daquele ensaio de 1998. Número 8. Fernanda Young. Nem só as musas sensuais se arrependem. Às vezes quem é mais intelectual também entra nessa onda e depois fica com aquela pulguinha atrás da orelha pensando: para que eu fui inventar isso? Fernanda Young, escritora famosa pelo humor ácido e por suas ideias sempre à frente do tempo, resolveu desafiar o padrão posando nua em 2009. A intenção era mostrar uma beleza real, de uma mulher de quase 40 anos, bem distante daquelas modelos novinhas que costumavam aparecer nas revistas masculinas. Só que, mal o ensaio foi feito, Fernanda já estava sentindo o peso do arrependimento bater na porta. Ela mesma reconheceu publicamente que talvez tivesse exagerado na dose de ousadia. Não foi religião, família ou pressão externa que fizeram Fernanda repensar. O motivo era bem mais simples, ela mesma. Fernanda percebeu que não estava confortável com aquela exposição toda, que não valia o desgaste emocional e nem mesmo a grana que recebeu. Além de lidar com as críticas externas, teve de enfrentar sua própria cobrança interna. Afinal, não era uma questão financeira, mas sim uma sensação desagradável de ter cruzado uma linha que ela mesma não gostaria de ter ultrapassado. Young faleceu em 2019, mas deixou esse episódio como uma lembrança curiosa de alguém que sempre teve ideias modernas e avançadas, mas que também viveu aquele momento clássico de fiz, mas não faria novamente. Número 9. Leila Lopes. Chegamos a uma das histórias mais marcantes e delicadas da lista, a atriz Leila Lopes. Ela fez sucesso nos anos 90 em novelas famosas da Globo, como Renascer e O Rei do Gado, sempre interpretando personagens com jeito doce e a típica imagem de boa moça. Mas, com o tempo, a carreira de Leila deu uma virada drástica e polêmica. Com grave problema financeiro, ela aceitou posar nua para Playboy em 1997, após anos preservando sua imagem. Só que o passo mais radical veio mesmo em 2008, quando decidiu protagonizar um filme adulto, lançado pela produtora Brasileirinhas. Junto ao filme, veio também um segundo ensaio no na Playboy, reforçando sua entrada nesse universo. Porém, as consequências não foram nada fáceis. Assim que surgiram as primeiras notícias sobre o filme, Leila negou com todas as forças, ameaçou processar quem divulgasse a história, mas acabou sendo desmentida pela própria capa do DVD, que rapidamente vazou na mídia. A partir daí, a atriz precisou admitir tudo, revelando um enorme conflito interno. Ela não estava preparada para lidar com a repercussão negativa e a perda de controle sobre sua própria imagem. Infelizmente, a situação tomou um rumo ainda mais delicado e triste. Apenas 6 meses depois do lançamento do filme, em dezembro de 2009, Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento. Aos 50 anos, ela mesma tirou sua vida. Amigos próximos revelaram que ela simplesmente não conseguiu suportar o peso da decisão tomada, mostrando que a pressão emocional foi muito maior do que ela imaginava. A jovem atriz queria recomeçar sua carreira, mas pagou um preço altíssimo por escolhas que a marcaram profundamente. Número 10. Carla Marins. E para fechar nossa lista, vamos falar de Carla Marins, uma atriz que marcou época na televisão brasileira com papéis inesquecíveis em novelas como Pedra sobre Pedra, História de Amor e A Indomada. Lá em 1992, com apenas 24 anos, Carla estava no auge da fama e era considerada uma das mulheres mais bonitas da TV. Foi nessa fase que ela aceitou posar nua para Playboy. Claro que a revista vendeu super bem e deixou Carla ainda mais em evidência, mas essa exposição teve um efeito que ela não esperava. A partir dali, acabou sendo rotulada como apenas mais um símbolo sexual, deixando o talento dela meio de lado. Em uma entrevista bem sincera ao jornal O Globo, Carla revelou que hoje acha um absurdo ter posado para Playboy naquela época. Ela refletiu sobre como nos anos 90 havia uma pressão forte para que atrizes famosas seguissem a tal cartilha da musa sexy. Carla foi direto ao ponto e chegou a dizer que conversa abertamente sobre isso com o filho adolescente. Na década de 90, nós mulheres entendemos ser objetos e viramos cafetinas do nosso próprio corpo. É uma declaração pesada, né? Mas super verdadeira e reflexiva. Carla não critica só a própria decisão, mas também toda aquela cultura que incentivava as mulheres a explorarem a sensualidade ao máximo. Ela não quer ser lembrada pelo ensaio de revista, mas sim pelos grandes personagens que interpretou. Sobre posar nua de novo, ela nem pensa 2 vezes, nunca mais. Agora quero saber a sua opinião. O que você achou dessas histórias?
Conta aqui nos comentários quem mais te surpreendeu nessa lista. Não esquece de deixar aquele like especial. E claro, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!